Meus amados irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre família. E por muito tempo tem um tema sobre família que eu sempre tive vontade de ensinar à igreja, aos irmãos. E hoje nós vamos expor um texto, a passagem de 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Diz: não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou, em outras traduções, Belial. Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o único Deus poderoso que pode abrir o nosso entendimento espiritual para a compreensão da sua palavra, Deus. O Senhor é o único que pode, ó Deus, nos dar graça para entender, para aplicar, Senhor Jesus, a palavra do Senhor em nossos corações. Nos alimenta, Senhor Jesus, com a sua palavra. Nós queremos, ó Deus, sair alimentados daqui e aprendermos sobre a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como falei, esse é um assunto desse texto. O tema da nossa exposição é o jugo desigual. E esse é um assunto que sempre quis falar e sempre converso com jovens, adolescentes, pessoas que se converteram e ainda são solteiros. Então o nosso tema está muito ligado à formação familiar, ou até pessoas que estão solteiras, à formação familiar. Nós vamos partir desse tema, a palavra jugo desigual, o verso 14, o apóstolo Paulo, ele coloca: não se ponha em jugo desigual com os descrentes. E eu creio que a igreja, a igreja brasileira, esse assunto entrou dentro das nossas igrejas, e a igreja, ela não tem ensinado de forma correta como que a Bíblia fala sobre pessoas que acabam que são cristãos e acabam se envolvendo em relacionamentos e até mesmo casando com pessoas que são descrentes. E nós vamos ver, meus irmãos, eu quero muito a todos os irmãos a atenção sobre esse texto. Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Nós vamos partir de 2 Coríntios capítulo 6, do verso 14 a 18, e nós vamos ler texto também no Antigo Testamento e texto no Novo Testamento, e nós vamos concluir a nossa mensagem hoje com a aplicação na vida da igreja, como a igreja deve lidar com pessoas que acabam tendo desejos e se envolvendo com pessoas não crentes. Então esse assunto é de extremamente importância para nós, como povo de Deus, e como Igreja Batista Palavra da Vida, para a gente entender o que a Bíblia ensina sobre isso, o que ela fala sobre essa questão. Então, meus irmãos, esse texto, ele abrange que nós não devemos ter sociedade com os descrentes em vários aspectos. Seja uma sociedade empresarial,
seja ela um casamento na qual é estabelecida uma união maior até que uma sociedade empresarial com o descrente. O pastor David Mecker, ele coloca que a ideia desse texto diz: na ausência de qualquer possibilidade de comunhão verdadeira entre cristãos e não crentes, relacionamentos íntimos entre duas pessoas, especialmente no casamento, devem ser exclusivamente entre cristãos no casamento. Então, o contexto desse texto, o apóstolo Paulo está proibindo crentes se unirem com incrédulos no culto pagão. Nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja totalmente problemática. 1 Coríntios é uma carta que o apóstolo Paulo está ali exortando essa igreja. O apóstolo Paulo está exortando essa igreja a tirar pessoas que estavam tendo um relacionamento de um jovem, estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. Então o apóstolo Paulo envia a carta de 1 Coríntios e fala: olha, tire essa pessoa do meio de vocês, excluam ela do meio de vocês, porque ela não é um crente verdadeiro, ela precisa se arrepender dos seus pecados. E também havia, 1 Coríntios era uma igreja cheia de dons, meus irmãos. Uma igreja cheia de dons, mas uma igreja bagunçada. Você vai pegar ali o capítulo 11, capítulo 12, o capítulo 13, o apóstolo Paulo está organizando a questão do culto. Capítulo 11, quando nós sempre lemos o texto da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo está exortando a igreja como ela lidava com a ceia do Senhor. Uns chegavam e bebiam bastante, comiam, deixavam outras pessoas sem comer, e o apóstolo Paulo: não, a ceia precisa ser organizada, ela tem uma reverência, e nós todos temos que participar juntos, nós não devemos. Então agora, essa segunda carta aos Coríntios é uma carta mais de encorajamento, e uma carta que o apóstolo Paulo abre o seu coração. E esse próprio capítulo aqui, se você for ler os versículos anteriores do contexto, você vai ver o apóstolo Paulo encorajando esses irmãos. O apóstolo Paulo está também exortando essa igreja. Por quê? Porque essa igreja também estava permitindo falsos profetas e falsos apóstolos entrarem nessa igreja. Então o apóstolo Paulo está exortando também que a igreja não deveria se envolver com incrédulos que estavam envolvidos no culto pagão. Um culto pagão que se dirigia à idolatria, a outros deuses. Então Paulo está instruindo a igreja de Corinto sobre como não há possibilidade alguma do cristão ter sociedade com outras religiões. Meus irmãos, não tem possibilidade alguma do povo de Deus ter sociedade com outras religiões. Outras religiões que eu digo aqui, eu estou falando de religiões que não professam a fé em Cristo, que não professam a fé em Cristo somente, só em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não estou falando de outras igrejas. Quinta-feira passada nós recebemos aqui o pastor José Figueiredo, é o pastor da Igreja Batista Regular da Fé, crente no Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos comunhão, nós temos o pastor da igreja presbiteriana, nossos irmãos, nós temos outra comunhão com outras igrejas evangélicas que professam a fé em Cristo e que só professam a fé em Cristo somente. Então, não tem possibilidade de nós termos sociedade com outras religiões como espíritas, até mesmo com igrejas católicas. Não temos possibilidades de ter a comunhão com a igreja católica, porque o rompimento da reforma protestante foi exatamente isso. Nós somos protestantes, igreja protestante, nós vemos da reforma protestante. Então o apóstolo Paulo está instruindo que não existe possibilidade de nós termos sociedade com qualquer outra religião, qualquer incrédulo. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corinto não se associar com falsos profetas e nem falsos apóstolos. Mas é óbvio, meus irmãos, que podemos aplicar esse texto para o casamento, e na realidade é o que nós iremos fazer hoje. Nós vamos expor esse texto, como comumente nós usamos o quê? A palavra jugo desigual. Quando a gente fala sobre jugo desigual para o casamento, nós vamos ver como que fica, vamos identificar as coisas, como fica mais claro para nós hoje das relações, como o cristão deve se envolver com o mundo que ele está envolvido, como eu e você, como crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos nos envolver com as pessoas que são descrentes. E veja só, agora eu quero convidar você, olha para o texto aqui. O texto diz: não se ponha em jugo desigual com os descrentes. Então o verso 14... o apóstolo Paulo começa com um imperativo, com o quê? Com uma ordem. Não se ponha em jugo desigual com os descrentes. Então, o que é jugo?
O jugo é o quê? Era uma canga, né, que a gente pode chamar também, uma ferramenta usada para juntar o quê? 2 bois para o propósito comum de cultivar o campo. Né? Então o jugo, o que o apóstolo Paulo está usando aqui, é a ilustração daquela questão que tem 2 bois andando juntos e que aquela canga que segura os bois para que eles trabalhem no campo, para que eles andem no campo, ou também para arar a terra. E não pode ser o quê? Quando fala jugo desigual, o apóstolo Paulo está lembrando lá de Deuteronômio, capítulo 22, verso 10, que diz: não lavre a terra com junta de boi e jumento. Veja, então, já existia uma recomendação do próprio Deus. Moisés escreve, vocês não devem lavrar a terra com uma junta de boi ou um jumento. Então, um jugo desigual era uma canga que unia o quê? 2 animais diferentes, incompatível, seja de espécie ou seja de índole. Então, o crente não pode entrar em jugo desigual com uma outra pessoa que não seja crente. E aqui, quando a gente fala de jugo desigual, olhando para os animais, o que acontece se você colocar um boi e um jumento para lavrar a terra? Quem que é mais forte? Quem que vai trabalhar mais? O trabalho não vai andar direito conforme tem que ser andado. Vão estar debaixo dos mesmos princípios, das mesmas forças. Um vai estar lutando para cá e o outro vai para lá. Então, e aí o apóstolo Paulo agora começa, fazendo do versículo 14 ainda, algumas perguntas. Ele faz 5 perguntas retóricas, né, que seguem aqui do verso 14 e o verso 16. E todas essas perguntas, do verso 14 a 16, exigem uma resposta negativa. Olha para a primeira pergunta que ele diz: pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Qual sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Nenhuma sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. E a iniquidade porque é o oposto da justiça, é a incoerência total entre a justiça do cristão e a injustiça ou a ilegalidade do pagão. Como que alguém que foi justificado por Cristo, que tem a justiça de Cristo como base da sua vida, vai se unir a uma pessoa que não foi justificada por Cristo e não tem a base, e não tem como base a justiça de Cristo? Como que uma pessoa, um crente que vive como base, que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo, pode agora andar com alguém que não foi justificado, que não tem como base a justiça de Cristo? Não tem como, meus irmãos. Então a resposta é nenhuma. Sociedade, veja, e reparem, meus irmãos, nessas 5 perguntas, que cada pergunta que o apóstolo Paulo faz, ele vai usando termos que se relacionam o quê? A união. Primeira pergunta, ele usou o quê? Sociedade. Então, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Agora, a segunda pergunta, no mesmo versículo: ou que comunhão existe entre luz e as trevas? Que comunhão, meus irmãos, pode haver entre luz e as trevas? Nenhuma. Nenhuma. A luz e trevas não podem ter comunhão. Por quê? Aonde chega a luz, as trevas vão embora e deixam de existir. Todos nós, temos que lembrar disso, todos nós, eu e você, antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos aonde? Em trevas. Em trevas. E nós fomos tirados das trevas e fomos transportados para onde? Para o seu reino de luz. Então todo aquele que vive sem Cristo, ele vive em trevas. E todos nós que estávamos sem Cristo, estávamos em trevas. E todo aquele que se converte a Cristo, ele é tirado das trevas e transportado para o seu reino de luz. Para o seu reino de luz. Agora veja, a terceira pergunta. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Né? Talvez na sua tradução pode estar Belial. Belial. Essa é uma palavra, né? Moisés, ele usa, João Calvino, nos seus comentários, ele diz que Moisés também toma uma palavra, o pensamento Belial, no sentido do pensamento ímpio e vil, em vários casos. Aqueles que são perversos e entregues à iniquidade são chamados homens ou filhos de Belial. E foi isso que levou Paulo a empregar aqui o termo, que é significado o diabo, o líder de todas as pessoas perversas. Então, qual é o contraste aqui? O contraste é, existe harmonia entre Cristo e o diabo?
Não existe harmonia entre Cristo e o diabo. E veja que Paulo faz o contraste de dois principais governadores. Qual? Cristo é o governador do mundo das trevas e Satanás é ele que governa os principados, quer dizer, da luz. Cristo, ele governa a luz. Obrigado. Glória a Deus. Ele governa a luz. Cristo governa a luz. Satanás é que domina as trevas. Pode haver harmonia entre Cristo e o diabo? Não pode. Não tem como ter harmonia entre Cristo e o diabo. É impossível. Nem agora. Jesus vem. A palavra do Senhor diz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Jesus derrotou Satanás. Satanás, ele já é um derrotado. Sabe que está chegando o seu tempo. Quando Jesus agora voltar para buscar o seu povo. Então não existe harmonia entre Cristo e o maligno e o diabo. Então não existe harmonia entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não existe harmonia entre essas pessoas. E a outra pergunta, a quarta pergunta é: que união existe entre o crente e o descrente? No versículo 16, se você olhar. Que ligação? Quer dizer, no verso 16, que união existe entre o crente e o descrente? Então, e essa questão aqui, Paulo não está falando que nós devemos viver uma vida monástica. O que é uma vida monástica? Uma vida monástica é uma vida afastada. Lembra dos monges? Os monges inventaram seus mosteiros porque o mundo é muito corrompido e eles tinham que ficar bem longe do mundo, das pessoas, dos lugares, porque lá eles iam encontrar santidade. Mas aí eles perceberam que foram para lá, foram longe, e os pecados acompanharam eles. Por quê? Porque o pecado está no coração do homem. O que Cristo está querendo dizer aqui? Que não é que não temos que ter relação com os descrentes. O que ele está dizendo aqui é a união de nós nos colocarmos debaixo no mesmo estilo de vida. Você trabalha com descrente, mas você não está debaixo do mesmo princípio que esse descrente. Se ele querer que você se corrompa no seu trabalho, você não vai se corromper. Você vai virar as costas para ele e falar: não, o meu princípio é outro, o seu é outro. Então a nossa relação é uma relação não de união, dessa união que nós nos colocamos igual o jugo, que os bois estão andando ali do mesmo lado, do mesmo jugo, agarrado no mesmo estilo de vida, fazendo o mesmo trabalho, andando da mesma forma. Essa união aqui a gente tem que entender a nossa relação com o descrente. É uma relação não de união, mas é uma relação que nós estamos em contato com os descrentes, eles estão vivendo debaixo dos princípios deles e nós dentro dos nossos. Eles não podem nos obrigar a viver debaixo dos princípios deles. Eles podem querer, e é o que eles estão fazendo, desejar corromper a igreja, mas nós não temos obrigação nenhuma com homem nenhum, a não ser com a palavra do Senhor. Somente nossa obrigação e a nossa obediência. Então, essa relação aqui, o que está relacionado, ele está dizendo a união de nós colocarmos debaixo do mesmo estilo de vida. Então, o crente não tem nenhuma união com o descrente do mesmo estilo de vida. O estilo de vida de um cristão é diferente. A forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, a forma como nós lidamos com o nosso casamento, a forma como nós lidamos com a criação dos nossos filhos, a forma como nós nos vestimos, é diferente. Não tem. Então, a última pergunta que ele coloca aqui no verso 17 é: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E aí ele vai colocar: porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, a comunidade cristã é o próprio templo da habitação de Deus. Deus se faz presente em nós, em nosso meio. Então Paulo está exortando a igreja de Corinto como eles não devem ter ligação com quem adora outros ídolos.
A idolatria aqui não está somente ligada à imagem de escultura. Está ligado a qualquer objeto que se interpõe entre Cristo e a alma. Veja, uma pergunta básica. Se hoje o seu celular quebrar, você nunca mais tiver contato com a internet, como é que fica a sua alma? Você fica angustiado por causa disso? Se o seu celular quebrar e você nunca mais tiver contato com a internet, a sua alma, você fica angustiado por causa disso? Se você fica angustiado por causa disso, talvez isso seja o seu ídolo. Você adora mais a internet do que a Jesus Cristo. Você está em adoração a outro objeto, menos a Cristo. A outra pessoa, menos a Cristo. Se você perde algo na sua vida, e isso acaba angustiando a sua alma, de você perder a fé e a esperança, você está se colocando. Isso é a sua redenção. É isso que te salva. Então, nós não podemos ter relação de ligação íntima com quem adora outros ídolos. Não deve haver nenhuma ligação permanente entre o crente e o mundo controlado pelo diabo que comprometa na luta contra Deus. Na dinâmica da vida cristã, qualquer ligação com incrédulos que tende a diminuir o amor ou mudar a direção da peregrinação para Deus é julgo desigual. Então, veja, qualquer ligação com incrédulos que vai tentar diminuir o nosso amor para com Deus e que quer mudar a nossa direção na peregrinação para Deus, é julgo desigual. Se a sua relação com descrentes acaba mudando a forma como você ama Deus, como você ama o próximo, como você vive aqui nessa terra, isso já é um julgo desigual. Você já está debaixo dos princípios do descrente e já está sendo influenciado por uma pessoa que não é crente. Então, nós precisamos entender isso, meus irmãos. Isso é importante para nós na formação das nossas famílias, nos casamentos que nós vamos ver. O apóstolo Paulo vai dizer aqui agora no verso 17, ele diz: por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os recebereis. Então, veja que a igreja de Corinto estava vivendo numa sociedade pagã, mas não devia tomar parte de suas práticas pagãs. E nós, crentes, vivemos aonde? Vivemos num mundo de pessoas não convertidas, mas nós não devemos nos associar com as práticas pecaminosas. Nós não devemos, nós estamos inseridos nesse mundo de pessoas não convertidas, nós estamos vendo o pecado se alastrando. O próprio Senhor Jesus ora por nós, dizendo: olha, eu peço que o Senhor os guarde, que não os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde. Então o Senhor Jesus, em João 17, ora pela igreja. Então nós devemos sair do meio deles. Veja que o verso 17 diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Então nós precisamos entender que o crente deve se afastar de qualquer forma de mal e não deve estabelecer sociedade, união, comunhão, harmonia ou ligação. E isso envolve a decisão de com quem você vai casar. Isso envolve a decisão de com quem nós vamos nos casar, meus irmãos. E está aqui um ponto que muitas igrejas, muitos pastores não ensinam sobre isso. O crente não deve se unir em julgo desigual. É pecado. É pecado. Um crente no Senhor Jesus não deve buscar ter um casamento com um descrente. Não deve. E nós vamos olhar para alguns textos. Eu quero convidar você a abrir Deuteronômio 7, no versículo 3 ao 4. Deuteronômio 7, no versículo 3 ao 4. O que diz a palavra do Senhor? Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem
as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Veja que o Senhor Deus está dizendo: não casem com essas pessoas, não casem com outras nações. Por quê? Porque eles levariam seus filhos a se desviar de quem? De mim, a servirem outros deuses. Josué, capítulo 23, verso 11 a 3. A palavra do Senhor diz assim: portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas, e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas, e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Josué 23, 11 e 13. Meus irmãos, o Antigo Testamento tem uma teologia sobre casamento, que nós poderíamos trazer inúmeros textos. Poderíamos começar em Gênesis, capítulo 6, quando Deus resolve destruir e mandar o dilúvio. Nós poderíamos falar sobre todos os capítulos, tem uma orientação sobre casamento. E a questão aqui, que o povo de Israel não deveria se misturar em casamento com outros povos, não é por causa da nacionalidade, mas era por um desvio da fé em Deus, porque eles estariam desobedecendo a palavra do Senhor. Então eles não se unirem com outros povos, não era porque eles iam manchar a nacionalidade deles, era porque eram povos pagãos que adoravam outros deuses. Era uma questão de fé, não era uma questão só de nacionalidade, era uma questão de desobediência. Casar com outros povos, que não fossem o povo de Israel, é uma questão de desobediência, de fé. E que muitas vezes as pessoas estão interpretando esse texto. Veja, o primeiro texto que nós lemos, Deuteronômio, diz: pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servisse a outros deuses. Então veja, Deus está falando com o povo de Israel, dizendo: se vocês casarem com outras pessoas, com essas nações que estão ao redor de vocês, eles vão levar os seus filhos a se desviarem de mim. É uma questão de fé, meus irmãos. Não é uma questão de nacionalidade. A preocupação de Deus está com o coração do povo, dos filhos das pessoas. Então, o casamento de um cristão com um descrente é a abominação ao Senhor. É a abominação ao Senhor. O Senhor reprova quem casa com um descrente. Veja, vamos ver. Mas aqui eu quero dar uma recomendação. A recomendação primeira, para nós continuarmos, é que se você se converteu, ou sua esposa e sua esposa ainda não é crente, essa palavra não é para você. Se você se converte e seu esposo e sua esposa não é crente, o apóstolo Paulo trata dessa questão como o crente deve agir. Ele não deve se divorciar, a não ser que o descrente deseje o divórcio. É isso que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 12 ao 14. Depois você pode estudar em casa. Versículo 12, no capítulo 7, 1 Coríntios, 12 ao 14. A palavra que ele dá aos descrentes. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Agora nós vamos no Novo Testamento. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Agora eu quero que você vá mais à frente no capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Será que não temos direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas?
O apóstolo Paulo, nesse versículo, estava falando que ele também tinha o direito de levar uma esposa crente, porque o apóstolo Paulo não era crente. Não era crente, não, desculpa, não era casado. Ele era crente, meus irmãos. O apóstolo Paulo não era casado. E ele era um crente fiel, amado do Senhor. Ele não era casado, mas ele está dizendo: será que nós não temos o direito de levar conosco uma mulher crente? E veja, no capítulo 7, versículo 39, diz que somente no Senhor, se alguém deseja casar novamente, ou se um solteiro deseja casar, ele deve casar no Senhor. E meus irmãos, aqui vai um ponto importante. Uma vez em uma conversa, uma pessoa me disse algo, e eu quero aqui esclarecer. Casar-se no Senhor não é fazer uma cerimônia religiosa, onde você tem um pastor e ali você recebe uma oração, uma bênção. Não. Porque eu ouvi isso, meus irmãos, em uma conversa com uma pessoa falando para ela que casamento de crente com descrente é julgo desigual e pecado. Ela disse: basta casar no Senhor e o pastor está lá liberando a bênção. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está falando sobre casamento de duas pessoas crentes convertidas ao Senhor. Um cristão, alguém que ama o Senhor, e outra pessoa que ama o Senhor também. Essas pessoas devem estar se unindo agora em casamento. Então, casamento, como diz o verso 39 do capítulo 7, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. No Senhor que o casamento deve existir. Então, por quê? Porque o cristão, meus amados irmãos, ele possui uma natureza divina. Portanto, deve ter o desejo de se associar com quem agrada ao Senhor. Então, é impossível, meus amados irmãos, ter relacionamento com descrente. União com descrente. E como? A gente sabe que o casamento ilustra a imagem de Cristo e a igreja. O casamento traz a imagem de Cristo como noivo e a igreja como noiva. E vocês lembram que nós estudamos quinta-feira aqui? Efésios capítulo 5, verso 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Veja, a esposa deve se submeter ao marido como ao Senhor. E como então uma mulher descrente vai conseguir viver isso? Como uma mulher descrente, se você casar com um descrente, vai conseguir se submeter a você como ao Senhor? Veja que o princípio da submissão não é se submeter ao marido, mas ela está se submetendo primeiro a Deus e depois ao marido. Como que uma pessoa descrente, que não tem a mesma fé que você, vai se submeter à palavra do Senhor? E vai amar ao Senhor em primeiro lugar e vai servir você como homem? Como? Jovens, meninos, uma mulher descrente pode amar o Senhor. Veja, como ao Senhor. Como? Olha, um outro ponto. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja, se o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como um homem descrente vai olhar para Cristo todos os dias? Como um homem descrente vai colocar Cristo como o exemplo maior de sua vida e agora ele vai amar a sua esposa? Como? Meninas, mulheres, como que um homem descrente vai amar você como Cristo amou a igreja? Como? Me diga. Não tem como. É impossível. Ele não se converteu. Ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele não crê, ele não tem Cristo como Senhor de sua vida. Ela não tem Cristo como Senhor de sua vida. Meus irmãos, isso é muito sério. E às vezes a gente parte dos exemplos minoritários, poucos que nós temos, para dizer: mas eu vi fulano de tal casou e a pessoa se converteu. É raro. É raro. A maioria dos casos as mulheres vivem subjugadas, ou o homem também. Os filhos acabam se desviando da fé. Elas não conseguem se comprometer com a igreja, com o evangelho, porque o outro está sempre. Porque o outro não é crente.
Cat Keller, esposa do pastor falecido Tim Keller, fala algo muito interessante para quem deseja casar com um descrente. Olha o que ela disse. Se você pensa que está sozinha ou sozinho, antes de se casar, não há nada comparado a quão sozinho você ficará após o casamento. Se você pensa que está sozinho, solitário, antes de você casar, se você casar com um descrente, não há nada mais comparado após o casamento, porque o descrente não tem o mesmo princípio, não tem os mesmos ideais, não tem o mesmo estilo de vida. E ela escreve um artigo, esposa do pastor Tim Keller, americano, aconselhou inúmeras pessoas. E ela viu, ela fala nesse artigo, quantas pessoas acabam sendo destruídas por causa do seu casamento com um descrente, vivendo uma vida solitária, uma busca com o Senhor sozinho, sem a companhia do seu companheiro. Se você acha, então, que você está sozinho, não cometa o erro de casar com alguém que não seja crente. Não cometa esse erro. Já viu aquele ditado? Melhor sozinho do que mal acompanhado? Isso se aplica para nós. Se você está solteiro, tome cuidado com quem você vai casar. Pense bem. Não case com descrente. Casamento com descrente é pecado. Um crente deve casar-se com um crente no Senhor. Casar-se com um crente não é casar com um frequentador da igreja. É você analisar ele. Frequentar a igreja é importante, mas é analisar se ele ama o Senhor. Frequentar a igreja é importante, porque é quem que você vai conhecer. Mas é você analisar se o coração dele está buscando o Senhor em primeiro lugar. É você analisar se ela está buscando o Senhor em primeiro lugar. Aqui está uma palavra direcionada para vocês, jovens, vocês que estão solteiros. Não fiquem arrepiados, apaixonados pelos olhos, pela cor do cabelo. Ai, como ele é lindo, ai, como ela é linda. Não. Se apaixone pelo amor dele ou dela pelo Senhor. Porque é isso que vai durar para sempre. A beleza é vã. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim é bela. Essa sim é maravilhosa. A mesma coisa para os homens. A beleza vai passar, meus irmãos. Nós estamos envolvidos nessa sociedade corrompida que deseja fazer com que eu e você olhamos para a beleza. Mas nós, como cristãos, devemos olhar o amor da pessoa ao Senhor. É isso que deve conquistar o nosso coração. Então, se envolver em casamento com descrente é pecado. E se o casamento com descrente é pecado, meus irmãos, agora vai aqui. Como a igreja deve lidar com alguém que está desejando se relacionar com o descrente? Como? Lembrando do versículo 39 do capítulo 7, que o apóstolo Paulo fala, ela ficará livre para casar com quem quiser. Veja só. Se ele tirasse, só falasse isso, se Paulo só escrevesse isso, nós íamos dizer, então eu estou livre para casar com quem quiser, com crente ou com descrente. Mas Paulo fala assim, mas somente no Senhor. Então, vamos cortar essa parte, mas eu quero fazer uma parte com vocês assim. Você ficará livre para casar com quem você quiser. Branco, negro, amarelo, loiro, os olhos azuis, pequeno, grandão, baixo, ninguém pode lhe impedir. Ninguém pode interferir nas suas decisões nesse sentido. Mas agora, a segunda parte, o apóstolo Paulo diz algo muito importante. Algo que é extremamente importante para a igreja. Pois diz, mas somente no Senhor. Então, quando Paulo está dizendo, mas somente no Senhor, Paulo agora está colocando que um cristão deve casar com um cristão. E Paulo está colocando a responsabilidade sobre a igreja em supervisionar os relacionamentos que estão acontecendo. Porque a primeira pergunta, quando alguém vem dizer, estou gostando de fulano tal, eu falo, ela é crente?
ama o Senhor, se não ama o Senhor, não deve se casar. E a igreja tem uma responsabilidade. Se casamento com descrente é pecado, como a igreja deve lidar com esses casos? Como nós devemos lidar? Então aqui eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, porque é os passos de Mateus capítulo 18 que nós devemos seguir. Veja, Mateus capítulo 18, verso 15 ao 17, diz: se o irmão pecar contra você, vá e repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Meus irmãos, se tem alguém no nosso meio, como membro da Igreja Batista Palavra da Vida, querendo se relacionar com alguém que é descrente, qual é o primeiro passo? Se você sabe disso, se você conhece algum irmão que está caminhando com esse desejo no seu coração, você deve ir até ele. O seu papel é esse. Você deve ir até ele e chamar ela e conversar, ou ela ou ele, e conversar com ela para que ela se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Primeiro passo. Você sabe de alguém que está querendo se envolver com um descrente? Nós devemos ir. Veja, se ele não, se alguém vá, repreenda em particular. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Então se ela ouvir você ganhou o seu irmão. Ela abandonou o pecado. Agora o segundo passo é: se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Então se ela não te ouve, você chama mais pessoas, mais duas pessoas, e vai até ela. E vai até ela. Conversar sobre o que ela está querendo fazer. É pecado contra o Senhor. Casamento com o descrente desonra a Deus. Ela está trocando Cristo por sentimentos. Ela não está amando Cristo, casando com descrente. Não. Então nós devemos ir até ela. Veja, a igreja. Esse texto que Jesus está falando aqui é para a igreja, para o povo de Deus. Agora, olha o verso 17. E se ela recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ela se recusar a ouvir também a igreja. Veja, então agora você foi, uma pessoa foi, duas, três pessoas foram. Agora a igreja se reúne em assembleia e expõe o assunto. E expõe a situação que está acontecendo ali. E fala: irmão, está acontecendo isso. O irmão ou a irmã fulano de tal está querendo casar com descrente. E nós já estamos aqui caminhando durante 6, 7 meses com ela. 8 meses, 9 meses, chamando a atenção dela, clamando ela, para ela abandonar esse pecado. E o texto diz: se ela não ouvir, recusar ouvir a igreja, considere como gentil publicano. Então, se ela não ouvir você, não ouvir as outras testemunhas, não ouvir a igreja, então ela deve ser tratada como o quê? Uma descrente. O que isso significa, meus irmãos? Isso é bem importante para nós, porque isso entra dentro de um princípio que nós vamos ensinar no mês que vem. Ela deve ser desligada do hall de membro. Ela não deve fazer parte da membresia da igreja. Nós não temos que considerá-la como irmã e irmã. Mas lembra, tudo isso tem um processo. Se ficou sabendo, vai, chora para ela. Fala: minha irmã, meu irmão, não faça isso. Você está pecando, você está trocando o Senhor por causa de um homem ou de uma mulher. Mas nós precisamos seguir com esses passos. Se ela continuar, se ela não se arrepender dos seus pecados, é necessário. Veja que o próprio Jesus diz: se ela não ouvir a igreja. Então pensa, chegou um dia, nós falamos todo mundo, a igreja, toda a membresia está sabendo agora, toda a membresia vai atrás dela, toda a membresia liga para ela, toda a membresia chama ela, conversa com ela, vários irmãos chamando ela para tomar café, jantar, fazer um monte de coisa com ela, ou com ele, e essa pessoa não ouve a igreja. Então Jesus diz: considere como gentil e publicano.
como gentil publicano. Então, meus irmãos, casamento com descrente é pecado. Ofende a Deus. Um crente que está tendo a intenção de casar com um descrente, ele está trocando Jesus por causa de sentimentos, por causa de uma solidão. Então nós precisamos, meus amados irmãos, olhar para isso com seriedade. E aqui vai algo importante para nós. Se nós queremos ser uma igreja séria, devemos pregar o Evangelho com fidelidade, amar-nos uns aos outros, vivendo em comunhão, como igreja local, e praticar a disciplina por amor a Cristo e a pessoa que está em pecado e amor à igreja local. Porque quando nós não praticamos a disciplina, nós não estamos protegendo a igreja da decadência espiritual. Porque uma igreja que tolera o pecado, o Espírito Santo não está mais nela. Por isso, meus irmãos, se nós sabemos de pecados, se nós estamos encobertando os pecados, se alguém está adulterando, se alguém está querendo casar com um descrente, nós estamos encobertando, é porque o Espírito Santo não está mais aqui. Então, se nós queremos ser uma igreja séria, e uma igreja séria não é que nós vamos ter um templo gigante, um auditório grande. Uma igreja séria é uma igreja que prega o Evangelho com fidelidade. É uma igreja que ama as pessoas. É uma igreja que vive em comunhão. E é uma igreja que disciplina por amor a Cristo e a pessoa que está em pecado. Porque, meus irmãos, uma igreja que não é uma igreja, uma pessoa que não é disciplinada, ela não tem consciência da gravidade. Ela não tem consciência. Ela acha que está tudo bom. As pessoas que estão lá fora, estão olhando para cá, estão dizendo, que diferença faz? Então, meus amados irmãos, sem disciplina na igreja, a decadência espiritual de uma igreja, é ladeira abaixo. A igreja cai. A igreja pode ser operante, pode evangelizar, pode fazer missões, pode fazer muita coisa, pode ajudar os pobres, mas se tem pecado, o Espírito Santo sai dela. O Espírito Santo não está. E o ponto aqui, meus irmãos, não é que nós não somos pecadores, que eu e você não somos pecadores. Nós somos pecadores. O ponto aqui é pessoas endurecidas, pessoas que estão de fato endurecidas com pecados, não querem abandonar os seus pecados. Esse é o ponto. O ponto da disciplina ser exercida na igreja não é porque ninguém é pecador. Não, é porque na igreja tem pecadores arrependidos. Isso que é. A igreja é a comunidade de pecadores arrependidos, de pessoas arrependidas dos seus pecados. Quando você chega para conversar, pô, irmão, você fez isso, a pessoa chora. A pessoa fala, poxa, fiz mesmo, me perdoe. Pode até ser relutado naquele momento, mas depois ela vai para casa, reflete e fala, meu Deus, eu pequei. A diferença é essa. A igreja local é uma comunhão de pecadores arrependidos, de pessoas que amam a Jesus, de pessoas que amam a Jesus mais do que o casamento, que amam a Jesus mais do que o sexo, que amam a Jesus mais do que a solidão, enquanto você se pega sozinho ou sozinha em casa, e você não cai no conto de um descrente que chega para você, você está ali. Então, casamento, a nossa associação com o descrente, a nossa relação, na realidade, com o descrente, é apenas uma relação de estarmos em conversas, mas não no junto, no mesmo estilo de vida. Porque quando você casa com alguém que é descrente, você se coloca no mesmo estilo de vida. Você vai andar como ela, você vai falar como ela vai lhe influenciar. Você está na mesma aliança. Você vai criar os seus filhos. Se for ele, que não é crente, ele vai ensinar coisas do demônio para o seu filho. Você vai querer ensinar coisas de Jesus para o seu filho. Esse é o casamento. Você quer. Você deseja entrar nisso? Então,
Essa é uma mensagem, meus irmãos, de alerta para nós, como Igreja Batista Palavra da Vida. E como a palavra de Deus ensina sobre esse assunto. Nós poderíamos gastar aqui horas e horas falando sobre esse assunto, olhando para textos e mais textos na palavra do Senhor. Deus abomina o casamento com descrente. E pessoas que endurecerem o coração no meio da igreja e da Igreja Batista Palavra da Vida, nós devemos prosseguir com ela com esses passos. Chamar, pedir para que ela se arrependa, para que ela abandone, para que ela deixe esse relacionamento. E se ela permanecer endurecida com isso, a igreja deve prosseguir no desligamento dessa pessoa do hall de membros. Ela não deve participar mais da mesa do Senhor com a gente, junto conosco. Essa é a palavra, meus irmãos, do Senhor. Porque formação familiar é algo que Deus escolheu para eles. Você é um crente no Senhor Jesus? Ore no Senhor. Espere no Senhor. Que Deus envie para você alguém que ame o Senhor Jesus. Se não, fique solteiro pro resto da vida e sirva ao Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Né? Se você não está casado, fique comigo. Fique igual eu, Paulo, está falando. Eu vou poder você vai poder se desgastar mais do Evangelho, assim como eu tenho me desgastado do Evangelho. É uma bênção a solteirice. Mas muitas vezes é ao contrário. Todos os estágios da vida é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção a solteirice, é uma bênção a adolescência, a juventude, a velhice. É uma bênção. Então, olha, se você está solteiro, minha palavra é para você, jovens solteiros que aqui estão e adolescentes. Espere no Senhor. E você que não é jovem, tão jovem, mas está solteiro, espere no Senhor. Não caia no conto do vigário de um descrente. Não. Mesmo se ele disser, eu vou me batizar para casar com você, não faça isso. Não faça isso. Não faça, porque ele pode dar só lhe enganando. Para querer tomar você. Porque o lobo, ele se veste de pele de cordeiro para querer tragar as ovelhas. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Essa nossa palavra hoje é uma palavra bem doutrinária, biblicamente. Talvez são poucas pessoas que pregam sobre isso. Porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas com casamento desigual. E é pecado. As nossas igrejas, poucas igrejas praticam a disciplina bíblica. E nós aqui, meus irmãos, vamos cumprir com a palavra do Senhor. Nós vamos praticar a disciplina bíblica com amor, com muito amor. Mas nós iremos prosseguir dentro do que a palavra do Senhor Jesus ensinou para nós. Porque o nosso compromisso, meus irmãos, e aqui eu quero uma palavra particular para nós. O meu compromisso como pastor é com Deus, e não com homens, com nenhuma denominação, é com Deus, com a palavra de Deus. E nós vamos aplicar com amor, com paciência, a palavra do nosso Senhor Deus. Porque é a Ele que nós devemos amor e reverência e temor. Então, meus irmãos, casamento com descrente é pecado. Eu estou sendo bem enfático com isso, mas é proposital. É pecado. E é merecedor de disciplina. Então, a orientação da Bíblia, não do pastor, é da Bíblia, é da palavra de Deus, é pecado. A Bíblia não tolera pecado. E a igreja deve disciplinar aqueles que se endurecem com o pecado. Eu quero que você ore por isso. Eu quero lhe convidar a você fazer essa oração comigo. Está vendo que nós temos jovens e pessoas solteiras na igreja? Ore por elas. Para que o Senhor prepare casamento para elas. Uma esposa, um esposo no Senhor. Ore. Aconselhe. Se envolva, meus irmãos, com esses jovens, pessoas que não estão casadas. Que é a nossa missão como mais velho orientar essas pessoas. Então vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome pela Sua palavra. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre.
Senhor, ensina a todos nós aqui, ó Deus, a sua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a levar com seriedade, ó Deus, a palavra do Senhor. Não, ó Deus, os nossos sentimentos. O nosso coração é enganoso, a sua palavra diz. Nós não podemos confiar no nosso coração. E nós temos, ó Deus, que confiar somente no Senhor. Somente na sua palavra, Deus. É a sua palavra que deve nos instruir. É a sua palavra que é o nosso guia. E, ó Deus, eu peço por todos os solteiros que estão aqui, ó Deus, que o Senhor abençoe as decisões que eles têm que tomar. E que o Senhor também envie para eles uma pessoa preparada do Senhor, ó Deus. E nos ajuda como igreja a aconselhar, a instruir, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a estar, ó Deus, presente na vida de cada um deles, ó Pai. Porque nós sabemos que é importante que a igreja se faça presente em todas as decisões que temos que tomar, inclusive nessa, Pai. E eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e derramando da Tua graça, Deus, e do Seu poder, ó Deus, sobre nós, ó Pai. E que o Senhor abra o entendimento nosso e que possamos, ó Deus, viver os princípios da Bíblia e da Sua palavra, ó Deus. É essa a oração que faço, em nome de Jesus. Amém.